Atos capítulo 13. Vamos para a palavra de Deus e vamos lá. Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 22. Vamos lá. Olha o que Deus está falando a respeito do Davi. É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero falar de duas características. Eu podia falar de mais características do Davi, mas eu vou falar de duas, para a gente nós não vamos fazer um estudo sobre a vida do Davi. Mas olha o versículo, é o 22, ó. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, por que Deus falou que o Davi era um homem com um coração conforme o dele? Aqui ele já nos dá uma orientação. Ele diz que é um homem que executa toda a minha vontade. Quer dizer, se hoje eu estou aqui, é porque eu estou executando a vontade de Deus. Se hoje o pastor Nilton está lá em Mogi, é porque ele está executando a vontade de Deus. O pastor Alexandre estava na saúde, hoje está em Limeira. Está executando a palavra de Deus. Então, algo principal para Deus, nós temos que perceber o que agrada a Deus e o que não agrada. Por exemplo, se você é casado, e você quer ser um homem casado feliz, e você quer ser uma mulher casada feliz. Eu até me lembro uma vez, um pastor estava fazendo uma palestra, e ele disse: quem casou para ser feliz? Aí, claro, eu levantei a mão, outros levantaram a mão, aí ele falou assim: vocês estão tudo errado. Eu falei: poxa vida, eu casei para ser feliz, estou errado? Ele falou: está errado. Você deveria se casar para fazer a sua esposa feliz, e ela deveria se casar para você fazer você feliz. Aí, aquela lá já foi um chacoalhão. Por quê, irmãos? Porque quando nós realmente amamos alguém, nós abrimos mão de muitas coisas, por amor, Por exemplo, quando eu me casei com a Suzy, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas, que eu fazia, que para mim era normal. Por quê? Porque quando meu pai havia partido, meu pai foi para a glória, há muitos anos atrás, aí eu peguei e fiquei morando com a minha mãe. Então, eu achei que era normal, você chegar e pegar a toalha molhada e colocar a toalha em cima da cama. Para mim era normal, Por que para mim era normal? Porque a minha mamãe vinha e pegava e levava, tirava, falava assim: o Eduardo deixou aqui a toalha e pegou, Aí um dia nós começamos a conversar e a Suzy falou assim para mim: olha, tem uma coisa que você faz que eu não acho legal. Eu falei: mas o que é? Ela falou: você deixa a toalha molhada em cima da cama, molha tudo, a roupa, molha o colchão. Irmãos, aí eu não havia percebido que isso daí não era legal. Mas a hora que ela me falou, por amor a ela, eu nunca mais fiz. Quando eu entrei na igreja, irmãos, tinha coisa que eu não sabia que Deus não gostava. Para mim era normal. Hoje, por exemplo, tem coisas que a pessoa aí fora, é normal, até a lei diz que pode. Só que ele diz aqui que o Davi era um homem que executava a vontade dele. Então, servir a Deus não é da maneira que eu quero, da maneira que você quer ou que alguém quer. É servir do jeito que ele quer, a maneira que ele quer. E aonde que está a maneira que ele quer? Pastor, me fala a maneira. Está aqui, está aqui. Não temos que inventar nada, está tudo aqui. Quer dizer, se nós estamos servindo a Deus, é como você chegar num restaurante, alguém vai lhe servir. Quando se está servindo, quem é que decide? Quem está servindo ou quem é servido? Quer dizer, você vai chegar lá, você fala assim, para o pessoal, fala assim: olha, hoje eu estou a fim de comer, uma massa,
Aí está lá preparando lá, meia hora, daqui 40 minutos vem. Aí chega lá o garçom que vai te atender, aí ele abre lá, ele trouxe uma carne para você. Aí você fala assim, meu amigo, eu pedi massa. Aí ele olha e fala assim, não, hoje não está bom para comer massa. Hoje está bom para comer carne. Mas eu pedi massa, mas eu quero que o senhor come carne. Quem é que está servindo quem aí? Ele não está servindo nada, ele está fazendo do jeito dele. Quer dizer, então muitas pessoas, irmãos, elas ainda não perceberam que Deus diz aquilo que o agrada e aquilo que desagrada. Se você quer o Espírito de Deus com você, se você quer Deus contigo, você vai descobrindo, fala, peraí, Deus não se agrada que eu faço isso? Né? Por exemplo, eu aprendi uma coisa na Bíblia, quando eu comecei a ler, e eu estava lendo a Bíblia, né, quando eu li a Bíblia toda a primeira vez, eu estava vendo, aí um dia Deus estava dizendo assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Irmãos, aquilo me chamou muita atenção. Eu vou acabar com esse povo? Aí eu falei, poxa, se Deus quer acabar com esse povo, o que esse povo estava fazendo? Aí, a hora que nós fomos estudar essa passagem, a hora que eu vi, o que o povo estava fazendo, que Deus falou que ia acabar com aquele povo? Irmãos, eles estavam murmurando. Eles estavam murmurando. Eu falei, meu Deus, então o Senhor abomina a murmuração? Abomina. Abomina a murmuração. Você pode ver, ele queria acabar com o povo por causa da murmuração, eles murmuravam. Ah, a gente tinha as panelas do faraó, lá tinha comida, agora não tem mais, e fica dando esse maná para nós vamos comer esse maná até quando? Aí Deus foi, deu as codornizes lá, aquela comida que saiu até pelo nariz, né? Você vê, né? Quando você falou isso aí um dia para alguém, come então, você quer, come, né? Já quer, daquele jeito já. Então, quer dizer, você começa a perceber que Deus abomina a murmuração. Então, se você não está contente com o seu carro, não murmure, sirva a Deus e Ele vai te dar um novo. Se você não está contente com a tua casa, não murmure, não murmure. Se for para murmurar, vai dormir na praça, mas não murmure da tua casa. Não murmure, pastor, eu vou ser sincero, é o meu marido. Não murmure do seu marido. Venha quarta-feira, faça essa campanha, ore por ele, declare, meu Deus, eu amo meu marido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A esposa, essa minha mulher, não sei o quê, não faça isso, porque Deus abomina a murmuração. Ele abomina, Ele não quer. Então, se você sabe que Deus abomina a murmuração, se eu sei, quando nós estamos murmurando, nós estamos fazendo o quê? Aborrecendo a Deus. Então, é como uma pessoa, né? Deus é a pessoa do Senhor, que é o Senhor Deus. Você vai descobrindo aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer, aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. Por exemplo, quando eu me converti, eu não sabia que era pecado, irmãos. Eu não sei quantas imagens de escultura eu tinha na minha casa, porque eu achava que aquilo era bom, que aquilo era, meu Deus, o dia que eu ouvi a palavra de Deus, irmãos, eu falei, aí, às vezes as pessoas perguntam para nós, mas pastor, o irmão, ou irmã, Deus não gosta da murmuração? Deus não gosta da idolatria? Não, irmão, não é que Deus não gosta, Deus odeia, Ele odeia. Tem coisa que Deus odeia. A pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho imagem de escultura em casa. Deus odeia. Eu tinha dentro da minha casa um monte de imagens que Deus odiava. Eu não sabia, mas a hora que eu fiquei sabendo, se eu quero agradar a Deus, eu faço o quê? Para mim, era normal um homem e uma mulher, né? Poxa vida, se conheceram, aí, mim Tarzan, você Jane, bora morar junto, né? Achava que era normal. O dia que eu vi aqui na palavra, falou, não, a fornicação é pecado para a morte. Eu falei, meu Deus, então não pode mais juntar os trapos? Né? Não pode mais morar?
Não, quer dizer, então o que a pessoa faz para agradar a Deus? Então nós vamos casar. Vamos lá, nós vamos casar. Nós não queremos agradar a Deus? Nós queremos agradar ao Senhor. Quer dizer, então tem coisas que a gente vai descobrindo, que Deus vai mostrando para nós. Por quê? Ele diz, não é o pastor, não é a igreja. Ele diz, eu quero ser servido dessa maneira. É assim que eu quero. Ele olhou para a oferta do Caim e olhou para a oferta do Abel. A do Abel ele aceitou, do Caim ele recusou. Então você tem que ir lá e ver, poxa vida, por que ele recusou? Porque foi feita de qualquer maneira. Quer dizer, então muitas pessoas, irmãos, elas estão servindo a Deus, mas elas se esquecem que Deus, ele tem um sentimento. Por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu tenho lugares que eu não falo palavrão. Mas Deus está em todo lugar. Independente se alguém vai ouvir ou se ninguém vai ouvir, o Espírito Santo está lá e ele tem que ser respeitado. E essas duas características que eu quero falar, a primeira delas, Salmo 51, vamos lá. Salmo 51, foi quando Davi falou algo, né? Quando ele havia pecado, ele havia tido um pecado muito sério. Salmo 51, o versículo é o 10. Muita gente já sabe, né? Como nós estamos gravando o programa e estamos ao vivo, tem gente que está assistindo que ainda não sabe do pecado do Davi, né? A pessoa às vezes está assistindo pela primeira vez, que o Davi viu a Batseba se banhando, perguntou para alguém ali, quem é essa mulher? Essa é a esposa do Urias, é a mulher do Urias. Irmãos, alguém quando fala é casado, é casada, a pessoa tem que dar um passo atrás, fala, então não é para mim. Então não é casado, não é para mim, é casado. Mas eu estou solteiro assim, mas o casado não é para você, a casada não é para você. Mas ele não se dá bem com a mulher dele, isso é problema dele. Ela não está bem com a esposa, ele não está bem, tudo bem, mas não é. Quer dizer, quando o Davi mandou chamar Batseba, já errou. Não era para ele ter chamado, porque é casada. Aí chamou, pecou, errou. Ele não esperava que ela fosse engravidar. Ela engravidou. Aí ele falou, e agora? Mandou trazer o marido da guerra, Urias. Falou, agora ele dorme com ela, ele vai pensar que é dele. Olha que plano, né? Olha que plano que ele arquitetou. Só que chegou lá Urias, ficou com ele. Aí ele falou, agora pode ir lá, vai dormir com a sua esposa. Pá. Aí chegou no outro dia, ele falou, e aí, passou a noite? Ele falou, não, o meu povo está em guerra. Como que eu poderia dormir com a minha esposa, o meu povo em guerra? Eles estão lutando, eles estão batalhando. Aí já não deu certo a primeira vez. Aí o que ele fez? Deu bebida para Urias. Urias ficou bêbado. Ele falou, agora vai lá, vai dormir com a sua esposa. Levantou de manhã, Urias está deitado lá na porta, falou, não, eu não vou fazer isso, porque o meu povo está em guerra. Aí só restou para ele fazer o quê? Mandou ele voltar, entregar uma carta para o Joabe. Chegou lá, entregou a carta para o Joabe, sabe o que estava escrito? Coloca ele na frente da batalha para ele morrer. Ele levou a sentença de morte dele, para você ver, ele não abriu a carta, ele é muito fiel, pessoal. Muito fiel. Por isso que Deus se indignou com Davi, porque ele não abriu, porque se ele abrisse, estava escrito, ele falou assim, puxa, isso aqui, ele não abriu. Mas o Davi deu a ordem. Chegou lá, o Joabe colocou ele na frente, morreu. Quer dizer, aí acabou o problema do Davi, acabou para os homens, mas para Deus começou. Foi uma batalha grande. Aí o Davi, quando ele pediu de volta no Salmo 51, não vou dar o Salmo 51 hoje, mas ele pediu de volta a alegria da salvação. Que é quando uma pessoa se afasta de Deus, ela vai perdendo a alegria da salvação. Mas no versículo 10, que é o que nós queremos falar hoje, olha o que ele disse aí, olha o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus disse que o Davi tinha um coração conforme o dele, por quê? Porque ele não conseguia viver sem o Espírito Santo. Ele conseguia viver sem o cargo dele de rei. Ele não se preocupou com o cargo. Ele não se preocupou com nada.
ele só não queria que Deus tirasse dele o Espírito Santo. Irmãos, quem tem o Espírito Santo é consolado. Quem tem o Espírito Santo é como se a pessoa estivesse no meio de uma floresta. Eu lembro que uma vez o meu irmão estava passeando com a Vânia, minha cunhada. Meu irmão hoje é pastor lá na região de Santo Amaro, lá pela Jussara, pastor Luiz Galhardo. Louvo a Deus pela vida dele, que foi ele que me ganhou para Jesus. E ele começou a andar no meio das árvores ali, e ele falou, não, eu guardei o caminho de volta, que tem uma árvore não sei o quê, tem uma árvore não sei o quê. Só que eles andaram muito para frente, chegou uma hora, irmãos, as árvores ficou tudo igual. E aí, como é que voltava? Eles acharam que estavam voltando, mas eles estavam indo. Aí o que aconteceu? Chegaram numa casa que tinha, ainda bem que não tinha cachorro. Aí o cara pegou, olhou, vocês estão aonde? Meu irmão falou, nós saímos para explorar e a gente está andando aqui achando que estava voltando, mas nós fomos indo. Ele falou, mas vocês estão aonde? Ele falou, nossa, vocês andaram, hein? Mas por quê? Porque eu não sabia aonde estava. Irmãos, a pessoa sem o Espírito Santo é como se ela não tivesse uma bússola, porque a bússola mostra o norte. Não tem umas pessoas que você conhece, vive perdida, não sabe o que faz na vida, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra, e você olha, quando você acha que está indo, não está. Quer dizer, meu irmão foi dirigido pelo Espírito Santo, ele falou, pai, me ajuda, e pai foi indo, Deus deu a direção, o cara até deu carona para eles depois. Mas, irmãos, uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa perdida. Por exemplo, eu não vou perguntar aqui quem já teve perda. Todos nós tivemos perda. Todos nós tivemos. Por que estamos em pé e voltamos a sorrir? Porque o Espírito Santo nos consolou. Você via o que fez com que Deus realmente, ele se agradasse do Davi, foi o Davi fazer questão do Espírito Santo. Não tire de mim. Ô, irmão, você sabe que se você fizer isso, Deus não vai se agradar. Ah, eu sei, mas eu vou fazer. Puxa vida. Irmão, esse caminho que você está tomando, irmão, é errado. Ah, eu sei, irmão, o que eu vou fazer? Está errado, mas todo mundo faz, o outro também fez. Não, irmãos, precisa falar, não, peraí. Se eu fizer isso, eu vou desagradar a Deus? O Espírito Santo vai se afastar de mim? Então eu não vou fazer. Não vou. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou me consagrar, mas eu não vou fazer isso que eu estou querendo fazer, porque se eu fizer, o Espírito Santo vai se afastar. Quantas vezes você não teve que se afastar de uma pessoa, que você avisou várias vezes o que você não gostava, e ela continuou fazendo? Às vezes um sócio, você fala, olha, eu não gosto disso, você está fazendo, não é bom. Aí chega uma hora, fala, chega, acabou, você vai para um lado, eu vou para o outro. Quer dizer, então o Espírito Santo, irmãos, ele dá muitas oportunidades. Você vê que quando o Davi, mesmo depois do Davi ter feito o que fez, ele pediu, ele falou, olha, devolve a alegria da salvação para mim e não retires de mim o Espírito Santo. Irmãos, toda pessoa que faz questão do Espírito Santo, ela fala, pai, eu vou voltar, eu desobedeci, o Senhor me perdoa, eu não quero perder o Senhor, eu não quero por nada, eu não quero deixar o Senhor triste, eu quero te alegrar. Então, por isso que ele disse, eu achei Davi um homem com coração igual ao meu, conforme o meu. Às vezes a pessoa vai tomar uma atitude, vai falar algo, irmão, esse jeito que você está falando com a pessoa não agrada a Deus, irmão. Eu sei, mas é o meu jeito, puxei da minha mãe, puxei do meu avô. Sim, mas agora você encontrou Jesus, agora você tem o Espírito Santo. Se fosse para deixar você do jeito que você estava, eu do jeito que eu estava, para que vai trazer a gente para a igreja? Ele trouxe para nos polir, para tornar a gente diferente, para nós sermos transformados. Essa era uma característica que agradou a Deus. Eu vou te dar outra, Salmo 119. O Salmo 119, ele tem 176 versículos. Ele não diz na Bíblia que foi escrito por Davi, mas pelos traços dos salmos, de tudo que foi escrito, ele tem o perfil do Davi. Então,
a maioria dos estudiosos acredita piamente que foi o Davi que escreveu o Salmo 119. Você vai abrir aí no Salmo 119, que é um salmo muito grande, você vai abrir no versículo 164. 164. É 164. Salmo 119, 164. Olha o que ele está dizendo, ó. 7 vezes num dia te louvo, pelos juízos da tua justiça. 7 vezes num dia te louvo. Outra característica de Davi, ele queria a presença de Deus. Ele queria. Além de querer o Espírito Santo, ele queria a presença de Deus. Quando nós queremos a presença de alguém, irmãos, nós fazemos tudo. Aqui tem mãe que tem mais que um filho. Às vezes um filho gosta de frango, outro gosta de carne. Aí chega lá, tem o frango e tem a carne, né? O pessoal fala, mas para que isso aí? Fala, não, mas que ele gosta disso, aquela gosta daquilo. E quando é neto, então? Né? Quando é um neto, então, pede o bolo lá, pede o bolo meia-noite, um bolo, o neto pede. Aí a avó, daí o pai fala, que bolo meia-noite? Você está louco? A mãe fala, aí a avó fala, que tem? Meia-noite? Eu faço, né? Quer dizer, mas por quê, irmão? Porque faz questão. Faz questão. Quer dizer, quando nós fazemos questão, é diferente. É diferente. Quer dizer, você vê, 7 dias, 7 vezes ao dia, ele parava o que ele estava fazendo. Um rei. Tem gente que diz que não tem tempo para vir na igreja. Pastor, está corrido. Como que você vai falar para o Criador dos céus e da terra, que rege o universo, que cuida dos seus rins, do seu fígado, das batidas do seu coração, do fôlego que você tem, do ar que você respira, que está corrido? Como? Como que você vai dizer isso? Pensou? Você começar a namorar com uma pessoa, fala, olha, eu vou ficar com você só uns 5 minutos, que eu não tenho tempo. Ela fala, não vou casar com você. Para que nós vamos ficar juntos? E às vezes a pessoa, ela fala assim, pastor, mas é muito trabalho, é muito serviço. Mas quem deu o serviço? Quem deu o serviço? Tem que parar tudo e dizer, pai, eu vim aqui te agradecer, porque eu estou com muito serviço, tem gente que não tem, e o Senhor me deu. Ah, é o emprego que eu arrumei, que não dá mais, eu chego tão cansado. Fala, mas quem foi que me arrumou esse emprego? Foi Ele, foi o Senhor. Quer dizer, então, quando a pessoa faz questão, você vê, o Davi fazia questão, 7 vezes ao dia. Como é que ele fazia? Você acha que ele falava, olha pessoal, agora eu vou aqui com Deus. E você vê que o Salomão também aprendeu, né? Porque quando a rainha de Sabá foi lá visitá-lo, ele mostrou o lugar que ele adorava a Deus, que ele buscava a Deus. Ele falou, esse lugar aqui que eu busco a Deus. A rainha de Sabá ficou impressionada. Então, irmãos, 2 características que eu quero falar para você. Uma delas, o Espírito Santo. Não tira de mim o Espírito Santo. Eu não quero. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Isso aqui vai fazer o Espírito Santo se afastar de mim? Vai, então eu não quero. Então eu não quero. Eu vou, ainda que eu chore, ainda que me faça falta, mas então não. E a presença de Deus. A presença do Senhor. Irmãos, se nós não tivéssemos a presença de Deus aqui, nenhum de nós seríamos convencidos por nada. É a presença de Deus e o Espírito Santo que convence a gente, que faz você ouvir uma palavra e dizer, ó, não tem gente que você conhece que ouve e não está nem aí. Continua a mesma coisa. Ah, não, por quê? Porque não está sendo convencida pelo Espírito Santo. E olha, irmãos, é uma coisa tão boa buscar a Deus, que eu vou dar para você o Salmo 34, versículo 10, tá? Eu estou terminando já, tá? Não vou ficar aqui até meio-dia não, tá? Salmo, senão daí você vai ficar com fome e já vai ficar chateado comigo. Fala, nossa, o pastor fez uma mini vigília no primeiro culto, né? Aí, fala, não sei o que ele vai dar depois, ele deu tudo hoje, a Bíblia toda, né? Salmo 34, o versículo é o 10. Irmão, isso aqui me ajudou muito, me ajudou demais, o Salmo 34, 10. Em momentos muito difíceis da minha vida, o Salmo 34, 10, ele me ajudou. Ele diz, ó,
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Irmão, sempre quando começa a faltar isso, começa a faltar aquilo, eu falo: Pai, eu não tenho te buscado, porque o Senhor diz que quem te busca não tem falta de nada. Ai, agora eu estou com falta daquele lugar que eu ia. Não, eu vou buscar Deus. Deus vai me dar lugares muito melhores aqui, em nome de Jesus. Deus é Senhor. Ah, mas agora eu estou com falta. Não. E olha, irmãos, em tudo na vida da gente. Veio o Natal, veio o Ano Novo. Passou, né? Passou já. Tem gente que fica muito triste. Ah, pastor, eu fico pensando, quando tinha todo mundo... sentava todo mundo na mesa, era gostoso, pastor, sabe? E aquilo, eu fico triste. Se você buscar Deus, Ele vai te suprir. Os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Tem gente que tem falta do emprego que teve, da empresa que tinha, do carro que tinha, da casa. Ah, mas a casa tinha aquela árvore, aquele abacateiro, aquela árvore era muito gostosa, nós fomos vender aquela casa. Aquele que busca ao Senhor, de nada tem falta. Começa a buscar, começa a falar, faça questão dele. O Davi fez questão dele, errou. Errar todo mundo erra, irmão. Por que eu estou mostrando que o Davi errou? Porque todo mundo erra. Mas ele fez questão do Espírito Santo e da presença de Deus. Se você estiver buscando a Deus, você faz questão da presença de Deus. Deixei para terminar, deixei para pôr cereja no bolo em Filipenses. Aí eu termino, prometo. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Algo que o apóstolo Paulo falou, irmãos, que ele falou isso por causa de Deus, por causa da presença de Deus. Tem gente que fica triste, né, porque perde algo por amor a Deus, né? Eu me lembro quando eu estava servindo café, quem conhece meu testemunho sabe, né? Quando eu me converti, eu cheguei a servir 100 litros de café no centro da cidade lá de São Paulo. Eu era conhecido lá por servir o café, o cara do café, o rapaz do café, o rei do café, o pessoal, um monte de nome. Porque eu comecei a trabalhar com um amigo, ele servia o cafezinho na rua. E ele falou para mim, tem um projeto para servir café nos escritórios. Ele falou, só que eu não tenho quem venda. Aí eu peguei o projeto, fiquei sócio dele. Aí comecei a ir todos os escritórios ali do centro da cidade, eu levava uma garrafa de café pronta para a pessoa. Aí eu levava a garrafa de café pronta e deixava lá. E o pessoal foi experimentando, foi crescendo os clientes, só que tinha que fazer o café 3h30, 15 para as 4 da manhã. Esse meu sócio falou assim, tem que levantar de madrugada, eu não quero mais, fica tudo para você. Aí já era Deus já que estava agindo, porque eu me converti. Aí eu me converti, fiquei com tudo. E fui, né? Para você ter uma ideia, eu tinha 100 clientes de café, eu cheguei a 100 clientes de café, e eu me lembro que eu cobrava R$13 de cada cliente a semana. Então, em 95, 96, se você multiplicar, né, eu cobrava R$13, né, que era R$2,60 a garrafa, eu passava na sexta-feira para cobrar todo mundo, isso era por semana. Em 95. Aí o que eu estava pensando? Falei, se eu estou com 100 garrafas, eu vou passar para 500 garrafas por dia. Eu calculei quanto eu ia ganhar, aí já, falei, meu Deus, eu vou, agora com Jesus ainda dizimista, ofertante, mas aí eu estava numa praça onde ia orando, e Jesus me chamou para pregar. Aí, naquela época, para você ter uma ideia, em 96 eu vendi tudo na época por R$6.000, vendi as garrafas, vendi tudo, e fiquei só para poder pregar o Evangelho. Mas eu me lembro que quando eu estava servindo café, tinha às vezes clientes que falavam para mim, eu descobri que você é evangélico, que você é crente. Falei, eu sou, graças a Deus, Jesus mudou minha vida. Mas você dá dízimo? Se você der dízimo, eu estou arrumando um monte de cliente para você, você vai ficar levando dinheiro lá para a igreja? Eu falei, eu não dou só dízimo não, eu dou oferta também.
Ah, então, quer dizer, eu te arrumo um cliente, você vai lá? Eu falei, não, eu levo o dízimo e levo a oferta. Alguns falavam para mim, então não traz mais café para mim. Eu falava, sim, senhor. Sim, senhor. O senhor não quer mais café? Tá bom. Não, eu não. Você vai levar o dinheiro que eu estou te pagando, você vai levar lá para a igreja? Eu falei, não, o dízimo eu dou, o dízimo é oferta. Eu tenho que ser sincero com o senhor. Não, então não precisa trazer mais café. Irmãos, parece incrível. Para cada cliente que eu perdia, Deus me dava 2, 3, 4 mais. Irmãos, por quê? Porque na realidade, irmãos, quando nós perdemos algo por Deus, não por questão nossa, né? Que tem gente que às vezes não paga os outros, fala que foi por causa não. Aí é diferente, né? Se fez o compromisso, tem que honrar. Agora, quando é por causa de Deus, tem namorada que fica triste, né? O namorado, ela não quis ficar comigo porque eu sou crente. Glória a Deus, Deus te deu um livramento. Tem coisa que é melhor você perder do que achar. É muito melhor. Aí eu falei que eu sou crente, ela não quer namorar comigo. Nossa, irmão, que livramento. Você deve agradecer todo dia. Ainda que você ouve umas 2 músicas e chora um pouco, depois passa. Né? Depois vai passar, você fala, olha, melhor do que ficar com uma pessoa que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus. Por quê? Porque tudo que a gente perder aqui por amor a Deus, Ele vai nos dar 100 vezes mais ainda aqui, em nome de Jesus. É só você ficar firme. Fala, agora não adianta ficar falando, por causa de Deus que eu perdi. Não, não. Fala, Pai, se é pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo falou, Filipenses 3,8, para a gente poder terminar. Filipenses 3,8. Estava em Efésios aqui a minha. Pronto, agora sim. 3,8. Filipenses 3,8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Nada é mais valioso que Jesus Cristo, irmãos. Nada. E Ele está aqui com a gente hoje. Ele é o Senhor da nossa vida. Você vê as pessoas escutando, um homem que estudou na escola de Gamaliel, um homem altamente preparado, fazia parte dos homens mais preparados da época. Ele disse, olha, tudo que eu perdi por Cristo, eu considero como esterco, porque eu ganhei a Ele. Irmãos, nós temos Ele. Quem tem Ele tem tudo. Amém.